Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o rei Arthur e o reinado dele, desde que ele tira a espada da pedra até o início da saga do Graal, ok? Vem comigo que a gente vai conhecer mais sobre o rei Arthur. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai conversar então sobre o rei Arthur, né? E todas as coisas que acontecem ali enquanto ele consegue fazer a unificação do reino da Bretanha. A gente viu no outro vídeo que fala do início da saga do rei Arthur, que antes de morrer, Uther, que é o pai de Arthur, crava Excalibur em uma pedra. E depois são feitos vários torneios, e em determinado torneio aí, Arthur vai conseguir tirar a espada da pedra. Gente, são sempre muitas versões, tá bom? A gente tem algumas versões onde essa pedra tá na mata, tá no bosque, em outras ela tá num altar, porque foi feita uma igreja em volta da pedra onde traz Excalibur, ali seria o altar. O fato é que Arthur tira a espada da pedra sem muito problema, sem muito esforço. Ele vai lá, tira. Nesse filme que eu indico para vocês, inclusive, chamado Excalibur, ele tira até por acaso, certo? A espada da pedra. E a partir desse momento, então, Arthur passa a ser, segundo a profecia, o próximo rei. E todos os cavaleiros vão ter que aceitá-lo como rei. Só tem um problema. Ele é muito novo, ele não tem experiência, ele não era um cavaleiro, ele era um vassalo. Ele foi criado de uma forma muito humilde e também muito pura. O rei Arthur consegue tirar a espada da pedra justamente porque ele é o escolhido e porque o poder de Excalibur também está dentro dele. Por isso que ele tem essa sintonia. E é essa sintonia com a força que a espada representa que torna ele o herdeiro legítimo. Mas as pessoas não aceitam, então ele começa a ter que fazer uma série de batalhas, até que ele se mostre digno, digamos assim, né, de realmente reinar. Então o pai de Arthur fez essa unificação porque Roma tinha saído e a época ali estava muito bagunçada e ele junta os reinos. Arthur agora precisa reunir os reinos, por quê? Porque eles não estão aceitando o comando de Arthur. Então agora ele vai ter que se provar junto com Merlin, né, que está sempre ali do lado dele. Depois disso, ele vai ter que provar que ele é digno de ser um rei de fato. O que acontece? Quando ele tira a Excalibur da pedra, Merlin pega ele, leva, né, durante um tempo recluso e ensina ele, treina ele na arte da espada, ou seja, prepara ele para o reinado. E quando ele está pronto, ele agora volta e vai arrumar a bagunça que está feita. Dos reis brigando, né, dos pequenos locais ali, as pequenas cidades brigando entre elas, porque não tem ninguém reinando. E ele agora vai ter que se mostrar digno, né, de reinar a Bretanha. E ele consegue. Ele vai indo de um em um, ele vai mostrando, ele vai conversando e tal, ele consegue de fato reunir todas as cidades, todos os reinos, todos os povoados. E Merlin vê, enfim, ele vê o seu sonho de unificação realizado. E aí é o grande momento de prosperidade da saga arturiana. Arthur é um rei justo, é um rei valente, é chamado pelas pessoas para resolver problemas, injustiças, sempre muito comedido, enfim, o rei Arthur é a representação realmente do espírito regendo a matéria. E quando ele consegue unir todo mundo, ele resolve comemorar isso criando a Távola Redonda. A Távola Redonda, gente, ela é redonda como representação do centro, representação daquele ponto de união, porque num círculo, né, redondo ali, todos os pontos são equidistantes do centro. Então ele é uma harmonia perfeita e o círculo é a representação da manifestação do universo em diversas tradições.
Então ele faz uma tábua redonda. Em volta da tábua redonda, então ele cria Camelot, né, que é o seu grande castelo, esse grande local onde o rei Arthur vai unir diversas pessoas, artistas, cantores, filósofos, escritores, cavaleiros, damas, enfim. É uma grande corte que é formada em torno do rei Arthur, ok? E aí Merlin vai passando os seus ensinamentos dentro das obras, e é interessante que justamente quando o rei Arthur consegue fazer essa união e decide criar a Tábua Redonda, Merlin fala assim: lembrem-se todos que estiveram com Arthur, todos vocês aqui, cavaleiros, que estão presenciando esse momento, lembrem-se que estiveram com Arthur, porque o maior mal do homem é o esquecimento. E aqui Merlin está falando de esquecer que estiveram com Arthur, ou seja, esquecer desse rei justo, esquecer da nossa parte espiritual. E o maior mal do homem é esquecer disso, esquecer do seu próprio espírito e ficar solto ali na matéria. Então agora a gente tem um reinado, né, muito justo e muito apreciado. E chega um determinado momento, como é esperado, né, que o rei Arthur vá se casar. Né? Eu coloquei um outro aqui, peraí. Assim, junto, né, com o casamento e todas as histórias, a gente tem as aventuras dos cavaleiros do rei Arthur. Né? O que acontece? Os cavaleiros vão para os bosques, que são os lugares desconhecidos, representação aí do inconsciente, das coisas que a gente precisa aprender ainda. Os cavaleiros vão para as suas aventuras, passam pelo bosque, encontram fontes, ninfas, monstros, donzelas, dragões, né? E vão passando por essas situações todas e desenvolvendo suas virtudes. Porque os cavaleiros do rei Arthur representam justamente as pessoas que lutam para que os valores estejam presentes no mundo. E para que esses valores estejam presentes, eles têm as suas aventuras, ok? Então, cada prova, cada aventura ensina algo para o cavaleiro e faz ele superar um estágio de consciência. Ele vai melhorando com as provas. Todo dragão que ele mata, toda princesa que ele liberta, todo enigma que ele resolve, coloca ele num estágio superior, né? As histórias todas normalmente vão falar das virtudes que já foram conquistadas e como são usadas, e as que eles têm que conquistar também, principalmente nas das charadas, né? E uma prova não superada, né, gera o retrocesso ou a própria morte do cavaleiro, né? Ou ele mata o dragão, ou ele vai ser devidamente, né, queimado e feito churrasquinho, beleza? Então aí as aventuras dos cavaleiros do rei Arthur vão se difundindo nesse imaginário medieval. Justamente você tem os trovadores, as pessoas que vão andando pelas cidades contando as histórias sobre os cavaleiros do rei Arthur. E aí chega então o momento em que o rei vai se casar, normal, né? É o que se espera do rei para que ele se case e os seus filhos deem continuidade ao reinado. Aí você já sabe que começou o problema, né? O que o rei Arthur faz? Ele pega o seu melhor cavaleiro, Lancelot, e diz para ir lá buscar a Guinevere para o casamento. Nessa imagem aqui, a gente tem ela como a noiva florida, né? Essa noiva de maio, essas flores. Por quê? Porque a Guinevere é essa vida que falta ao reino, né? O reino ele é de cavaleiros, de força e tudo, e agora precisa entrar esse elemento feminino para harmonizar e coroar, de certa forma, o reinado de Arthur. E ele pede então que Lancelot faça a escolta de Guinevere, né? Aqui nessa imagem, que eu acho ela lindíssima, né? Muito suave, tá o Lancelot aqui embaixo. E o problema é que o Lancelot se apaixona perdidamente pela Guinevere. E a Guinevere se apaixona perdidamente por ele. Só que eles não se permitem ficar juntos. É interessante que em uma das obras, Guinevere vira para ele e pergunta se já existe alguma dama que tenha o coração de Lancelot. E ele fala sim, meu coração já está prometido para uma dama. E Guinevere pergunta quem é ela. Ele responde,
Você. Você e só você será o objeto de todo o meu afeto, amor e dedicação, como minha rainha e esposa do meu rei. Então o que ele faz? Ele pega esse amor e sublima, né? E não é essa paixão carnal. Os dois lutam justamente contra essa parte de desejos para que eles possam ser dignos de estarem dentro da tábua redonda, serem dignos do rei Arthur. E quem é o rei Arthur? O rei Arthur é o arquétipo do líder, é o arquétipo do governante. Então ele é quem consegue unir e sustentar a unidade, porque ele é justo. A justiça de Arthur faz com que todas as coisas se alinhem e se sustentem. E é isso que consegue unir o reino durante tanto tempo. Arthur representa a parte mais elevada nossa. De novo aqui a parte espiritual. Lembra lá o Uther, né, no outro vídeo, ele vai conquistar a Cornualha, ele vai conquistar a tríade. O rei Arthur aqui, filho purificado, já é a própria tríade. E com isso a gente tem a representação dos três mundos gregos, né? Nous, como a parte espiritual, Psique como a alma e Soma como o corpo. Essa estrutura vai ser representada pelo rei Arthur como Nous, Guinevere como alma e Lancelot como Soma, né? A parte física. O que a gente tem aqui? Os três mundos precisam estar alinhados. Então, qual é o normal? Lancelot se apaixona por Guinevere e Guinevere por Arthur. Ou seja, o corpo serve à alma e a alma serve ao espírito. Você tem um alinhamento perfeito. Enquanto esse alinhamento existe, enquanto a gente consegue ver, né, que Guinevere compreende o rei Arthur, apoia o rei Arthur, ou seja, apoia a parte espiritual, o reino está todo garantido. Ou seja, Arthur se faz no mundo. Agora, quando Guinevere se apaixona por Lancelot e larga o rei Arthur, aí você tem a quebra desse alinhamento dos três mundos. E essa quebra, então, faz com que o reino entre no caos. Você comece a decadência. Então, enquanto Guinevere consegue amar o rei, ela garante a prosperidade do reino. E enquanto isso, Lancelot vai lutando contra si mesmo, justamente para não trair o rei. Ele evita Camelot, ele vai para outras aventuras, enfim, ele vai se metendo em confusão para não precisar voltar para Camelot e encontrar a rainha. E é a forma com que eles conseguem fazer com que esses três mundos estejam alinhados. Só que é uma harmonia frágil, porque chega num determinado momento, Guinevere começa a não compreender o rei. Tem uma parte, né, numa das obras que é bem interessante, que Guinevere ela é ofendida. E quando ela é ofendida, é natural que um cavaleiro se proponha a defendê-la, a defender a honra da donzela, né, que foi ofendida. E o rei Arthur não faz isso. O rei Arthur não se coloca ali para defender a honra de Guinevere. E ela não entende. O rei Arthur fala, eu sou o rei, eu não posso tomar partido. Por quê? Porque ele é a justiça, né, lá em cima. Ele não pode tomar partido nas coisas. E a Guinevere começa a não entender. Ela fala, não, você não quer, é porque você não me ama, é que absurdo, que as pessoas vão pensar, eu estou aqui toda ofendida, meu marido não vai fazer nada. Então ela começa a se distanciar do rei Arthur. E quando ela se distancia do rei Arthur, ela se junta com Lancelot. Por quê? Porque a gente, quando se afasta do espiritual, a gente se junta com a matéria. Quando a gente se afasta do amor, a gente cai nas paixões. E aí Guinevere cai nessa paixão e os dois, Lancelot e Guinevere, traem rei Arthur. E aí tem essa imagem que o pessoal adora, acha linda, mas que ela é horrorosa. Já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Ela é horrível. Por quê? Porque é justamente o momento da traição, onde a espada está caída no chão, tá vendo? Ou seja, um cavaleiro sem espada, que coisa terrível. Então ele larga a honra da cavalaria e trai o rei com a Guinevere.
Em uma das versões, o rei Arthur chega quando eles acabaram, né, de ficar juntos, estão adormecidos, e Arthur pega a Excalibur e pá, já coloca no meio dos dois, né, fazendo essa distinção. Rei Arthur sabe o que aconteceu, só que o que ele faz? Ele abre mão da sua espada, ele finca ela ali e abandona Excalibur. Nesse momento, as pessoas começam a falar um rei sem espada e uma terra sem rei. Na tradição celta, a terra e o rei são um, né? Tu e a terra sois um. Se o rei adoece, a terra também adoece, porque eles têm o mesmo destino. Quando Arthur abre mão, então, da Excalibur, Merlin se retira, né? E ele fala, agora acabou o tempo da magia. Acabou o tempo dos magos, né? Agora são os homens e nós vamos nos ver somente em sonhos. E Arthur começa então a ficar muito doente. Ele vai perdendo sua energia, ele não consegue mais reinar. E é nesse momento então que surge a busca do Graal para restaurar o poder de Arthur, para restaurar a saúde de Arthur. Então todos os cavaleiros são enviados, né, no reino, para que encontrem a taça do Graal e tragam para Arthur, para que ele possa recuperar sua energia e restabelecer a harmonia do reino. Então aqui começa a saga do Graal, que vai ser um outro vídeo aqui do canal que você pode assistir também, ok? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte do reinado do rei Arthur, né, esse grande resumão. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.